Uma vez eu vi um poste e ele estava com uma cara muito feliz perto da grama. Porque ele era verde e torcia pro Palmeiras. Ele foi ver o jogo do seu time e, é claro, o Palmeiras perdeu. Eles sempre perdem porque são ruins, mas o poste nunca deixou sua pose de feliz. Já que ele conduzia energia para a cidade inteira e todos o amavam muito. Perto do poste havia uma casa onde morava uma família de 4 pessoas. Havia uma senhora chamada Clodiveia, uma menininha chamada Abigail, que tinha 2 irmãos e eles eram órfãos. Órfãos quer dizer que não tinham pais e mães. E, já que eram órfãos, tinham que morar com sua avó e avô, pois não haviam com quem morar. Eles gostavam muito do poste e chamavam ele de Clodoaldinho. Afinal, ele tinha cara de Clodoaldo e tinha um nome escrito nele, escrito Clodoaldo. Clodoveia amava Clodoaldo e já teve um caso com ele. Seu marido não gostava nada disso e as crianças, porém, aprovavam. Eles aprovavam porque amavam Clodoaldo, que tinha uma luz brilhante e bonita. À noite, certa vez, Clodoaldo parou de brilhar. As crianças, então, acharam que ele tinha morrido e nunca mais forneceria luz para a cidade. Mas não estava certo. Resolveram enterrá-lo, mas descobriram que ele estava somente em estado vegetativo e que ficaria em coma por no mínimo 2 meses e, é claro, voltaria a fornecer luz para a cidade toda novamente. Ele voltaria a fornecer luz logo logo, pois só tinha acontecido uma coisa, a lâmpada estava queimada. É fácil trocar uma lâmpada, a avó Clodoveia disse. Então, seu marido resolveu tentar trocar a lâmpada. Ele trepou no poste e com uma lâmpada na mão, mas o poste gemeu e disse: eu gosto da sua mulher. Você tem que deixá-la pôr a luz. Consequentemente, preparem-se. Ele, marido de Clodoveia, não achou a ideia boa e resolveu dar uns tapas com a lâmpada no poste. A lâmpada se quebrou e as crianças começaram a chorar e gritar e correr em volta do poste. Até que a menina, que se chama Maria, furou o pé com um caco de vidro. Várias pessoas ficaram comovidas com a situação e resolveram doar alimentos para Maria, já que ela era de uma família órfã e, consequentemente, pobre. Pobre ao ponto de ter que comer terra, às vezes. Terra e água do mar. Maria já tinha um problema na barriga, que tinha muito sal, afinal ela comia tomava muita água do mar, que tem muito sal. Ela era surfista, ela tinha achado uma prancha no lixo e tomava altos caldos. Então, além de ter muito sal no estômago, ela tinha águas vivas, conchas e pequenos molúsculos como o krill. Ela se alimentava da comida da baleia. A comida da baleia era basicamente essas coisas. Mas, não, quando Maria foi fazer a cirurgia, não esperavam que ela tivesse, sim, meu amigo, sim, uma gigante lagosta dentro de seu estômago. Viva, viva, você entende isso? Clodoaldo, quando ficou sabendo disso, começou a chorar. A vó Clodoveia disse: como é possível um poste chorar? Isso é impossível. Todos ficaram impressionados, porque, como se já não bastasse a lagosta, havia uma placa de carro segurada por ela. Então, Clodoaldo foi mandado para um centro antidepressivo, onde Clodoveia o acompanhou e deixou seu marido com ciúme. Centro depressivo para postes, se chamava o lugar. Clodoveia acompanhava ele todos os dias.
Seu marido, então, resolveu ir até lá e dizer a ela tudo o que sentia. Ele disse: Clodovélia, eu te amo, você é minha vida. Clodoaldo, então, discordou disso porque sabia que era mentira. Afinal, o marido de Clodovélia havia batido muito nela na infância. Apesar de o marido de Clodovélia dizer que a amava, pediu o divórcio por adultério com o poste, entregando ao delegado provas irrecusáveis sobre o caso entre os dois. Sobre o caso entre os dois, provas irrecusáveis, e já não tinha mais firmamento de Clodovélia tentar correr atrás disso. Então, Maria saiu do hospital e o seu irmão, Felipe João da Costa, ficou muito feliz e os dois foram quase irmãos um para o outro. Clodovélia achou aquela cena tão bonita e logo resolveu se namorar com o poste. Enquanto namorava com o poste, esquecia de seus netos e por isso resolveu mandá-los para um colégio interno, onde eles se deram muito bem e no futuro viraram médicos. Médicos que um dia tiveram de operar Clodoaldo. Isso não é uma brincadeira, eles tiveram de operar Clodoaldo. Sim, você aí, tiveram de operar Clodoaldo, pois sua lâmpada estava falhando muito e talvez ele morreria. Clodovélia não queria que isso acontecesse, porque Clodoaldo era o homem poste que ela mais amou em sua vida toda e que ela amaria para sempre, ficaria em eterno luto se ele morresse. Então, deixou Clodoaldo na mão de seus netos. Na mão de seus netos, que conseguiram fazer quase um milagre. A luz de Clodoaldo, infelizmente, apagou, mas ele continuou vivo, não mais fornecendo luz. Clodoaldo se aposentou e passou a viver na mesma casa que Clodovélia e seus netos, que agora podiam alimentar suas famílias, pois tinham um bom emprego num dos maiores hospitais da cidade. Logo, eles começaram a perceber que a história que a avó deles haveriam contado não parecia tão real. Afinal, ela disse que os pais deles morreram depois de tropeçar numa pedra. Os dois na mesma pedra. Sim, os dois na mesma pedra. Dois na mesma pedra, entende? Então, ela começou a pesquisar em revistas e jornais e nunca encontrou nada sobre esse caso. Então, resolveu pesquisar mais. Descobriram que poderiam ser filhos de uma moça meio que dada com inseminação artificial. E seria mais difícil de descobrir quem seriam seus pais reais, já que sua avó tinha vergonha de comentar sobre sua filha. Vergonha tal que nem gostaria de falar o nome, que meus amigos eram Dadadá. Dadadá. Dadadá é uma menina muito dada. E então, Clodovélia resolveu contar que ela já tinha dado o Clodoaldo, o poste feliz. Daí os netos descobriram porque o poste era tão feliz, já que Dadadá havia dado para o poste e Dadadá era muito bonita. Ela resolveu realizar inseminação artificial porque achava que os homens só gostavam dela por causa de sua beleza. Então, ela teve 2 filhos e como não tinha condições para alimentá-lo, porque não trabalhava, Dadadá doou os filhos para sua avó. Ela fez inseminação artificial porque ela sabia que postes não poderiam engravidar ninguém. Mas Clodoaldo sempre foi o amor da vida dela. Amor, porque ela não conseguia compreender como ela podia amar um poste e a mãe dela amava o mesmo. Então, ela resolveu ir embora e deixar os 2 filhos lá, já que ela não tinha condições de alimentá-los. E abandonar esse sonho. Afinal, quem ama um poste?
Dadá foi morar na China e aprendeu a cantar a música do Lig Lig Lé.